revolução em uma gota. A seiva que procura seu destino pelo caminho escavado pelo homem mudou os rumos da história da Amazônia. Um capítulo de riqueza e miséria. Para os índios, não era novidade. A seiva branca era usada para fazer vasilhas, bolas, até mesmo no tratamento de doenças. Mas os colonizadores ficaram impressionados com a capacidade elástica desse produto da floresta. Já no fim do século XIX, as indústrias que cresciam nos Estados Unidos e na Europa já não podiam mais viver sem a seringueira da Amazônia. Em plena revolução industrial, quem poderia prescindir daquele milagre da natureza? A borracha podia ser encontrada em mais de 20 árvores tropicais do planeta, mas nenhuma se comparava em qualidade e produtividade à Hérvia brasiliense. A historiadora Etelvina Garcia é autora de vários livros sobre a formação das cidades, da sociedade e da economia da Amazônia. Para ela, não há dúvida sobre a importância da borracha para a história de toda a região. Os seringais já existiam. A matéria-prima já estava ali nos seringais. Entretanto, nós não tínhamos um contingente forte de mão de obra que desse conta de extrair dos seringais a borracha nas quantidades exigidas ou solicitadas pelo mercado. Era um ponto. Por outro lado, nós não tínhamos como escoar a produção dos seringais. O primeiro grande sinal, entende, de reação da borracha, da economia da borracha, aconteceu em 1853. No dia 1º de janeiro de 1853, saiu de Belém o primeiro navio a vapor da empresa do Barão de Mauá, Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, autorizada a fazer a ligação comercial a vapor entre Belém e Manaus. A falta de mão de obra foi solucionada com os milhares de imigrantes que chegaram na Amazônia fugindo da grande seca que atingiu o Nordeste no fim do século XIX. E nós que tínhamos uma mão de obra escassa, né, formada até então principalmente por índios e caboclos, né, e insuficiente inclusive para dar conta da demanda exigida pelo mercado, então nós passamos a ter veja bem, nós já passamos, aí já tínhamos quantos fatores de produção associados, né? A matéria-prima que a natureza havia dado à Amazônia, a mão de obra, né? E os transportes, a estrutura de escoamento. Então, 3 fatores de produção. E um outro fator importantíssimo, o mercado que crescia dia a dia, porque nós estávamos em plena revolução industrial do século XIX. A borracha se tornara um insumo importantíssimo para grandes setores industriais que estavam fazendo a modernização das sociedades naquele momento. Então, você não podia, por exemplo, conceber a indústria da energia elétrica sem a borracha para servir de isolante, não é? Bondes, trens, todos, quer dizer, todos os, vamos dizer assim, os segmentos da indústria daquele momento, da moderna indústria daquele momento, exigiam a participação da borracha, né? Então você vê calços, fitas isolantes, tomadas, a indústria farmacêutica. Na medida que a indústria se expandia, a borracha se tornava um insumo importantíssimo, indispensável. E com isso, borracha aqui. Não havia borracha só aqui, mas a borracha de melhor qualidade era a nossa. Então, no final do século XIX, no comecinho do século XX, a borracha que saía dos seringais amazônicos, ela praticamente abastecia todos os segmentos industriais do mundo chamado mundo desenvolvido. Então, nós podemos dizer que nós devemos isto, quer dizer, nós devemos o progresso da Amazônia, aquele período, vamos dizer assim, breve de riqueza da Amazônia, à associação de alguns fatores de produção, que foram matéria-prima, mão de obra, transporte e mercado. O dinheiro começou a entrar farto. Belém e Manaus foram as 2 cidades brasileiras nas quais se concentravam os resultados da riqueza da borracha.
Esta era Manaus na década de 1860 e aqui apenas 30 anos depois. Bondes elétricos, ruas bem calçadas, comércio vibrante. Tudo desenhado para imitar a vida na Europa. As mudanças são tão significativas que o historiador Ottoni Mesquita defende a tese de que a cidade foi novamente fundada pelo ciclo da borracha. Eles mudaram o mapa da cidade, a planta da cidade, ela passou a assumir uma linha mais racional, mais clara, mais definida. E a cidade foi ampliada em pelo menos 5 vezes o seu tamanho. No centro dessa revolução urbana estava o Teatro Amazonas. Ele era aquilo que se almejava, o que se queria como ideia de cidade. Ele é algo que se contrapõe com aquela cidade que havia antes, bucólica, pobre, triste, sem animação, com uma cultura muito rudimentar. Ele é a pretensão de estar ligado ao mundo ocidental, à cultura ocidental, com toda a sua história, com toda a sua formação aristocrática. O próprio Salão Nobre é uma tentativa de mostrar esse refinamento que às vezes passa do ponto, mas é a questão. Ele precisava mostrar que nós tínhamos espaços especiais. Mas um ano depois da inauguração do teatro, seria um seringal, o palco que mudaria completamente o enredo dessa história. 70 mil sementes de seringueiras foram contrabandeadas para a Malásia por este homem, Sir Henry Wickham, herói da Inglaterra, algoz do Brasil. Na colônia inglesa, as árvores foram plantadas lado a lado e em pouco mais de uma década brotava o látex. Foi em 1910, quando os seringais asiáticos já estavam dando sinais de reação. Já se sabia que a produção dos seringais asiáticos estava crescendo, estava muito distante da nossa, mas estava crescendo. Nesse momento, fez-se em Manaus um grande congresso, reunindo a Associação Comercial do Amazonas, a Associação Comercial do Pará. Foram debatidos os problemas, foram geradas várias teses, todas elas com muita consistência, e essa produção, que era uma produção dos acadêmicos, da comunidade acadêmica da época e da comunidade empresarial, as duas reunidas, né, deu base a que o presidente Hermes da Fonseca, por interferência do seu ministro da Agricultura, que era o Pedro de Toledo, que se encantou com as perspectivas de desenvolvimento da Amazônia, então editou-se um decreto que, embora fosse decreto, acabou sendo chamado de Lei de Defesa da Borracha, e que era, na verdade, um plano integrado de desenvolvimento que, se tivesse sido implementado, as coisas teriam sido diferentes. Entre os vários problemas estava o modo de produção na Amazônia, que continuava o mesmo, com seringais dispersos na floresta. E assim ficou impossível competir. Em 1912, o Brasil atingia o auge da produção, 42 mil toneladas, para logo no ano seguinte ser superado definitivamente pela borracha da Malásia. Eles tinham uma escala de produção grande. Por terem uma escala de produção grande, eles podiam, o que de fato acontecia, eles podiam praticar preços menores que os nossos. Era muito caro produzir borracha na Amazônia. O sistema de aviamento, apesar de ser um sistema de crédito, ele era um sistema que encarecia demasiadamente os produtos, porque tinha que alimentar toda uma cadeia. Era o seringueiro que fornecia para o seringalista a borracha e recebia a mercadoria superfaturada de volta, nunca tirava saldo. O seringalista, por sua vez, entregava a borracha para a casa aviadora, que fornecia mercadorias num preço absurdamente alto, e o seringalista só tirava muito lucro porque o volume era muito grande. Mas as casas aviadoras também não tinham capital. Elas tratavam com as casas exportadoras, que eram as casas que traziam as mercadorias da Europa para fornecer para a casa aviadora, para fornecer para o seringalista, para fornecer para o seringueiro. E também tiravam seus lucros. Mas a casa exportadora não tinha capital. Eles se financiavam com os bancos ingleses, franceses, norte-americanos. Ou seja, no final da história, a borracha tinha que alimentar uma grande cadeia que virou um castelo de cartas. Porque quando entrou em produção a borracha da Malásia muito mais barata,
porque uma seringueira a cada 2 metros. E numa relação direta, sem tantos intermediários, né? Exatamente. Os bancos foram financiar a produção na Malásia. Sem bancos financiando, as casas exportadoras saíram, as casas aviadoras faliram, os seringalistas faliram, por sua vez, os seringueiros ficaram sem ter que pagar eles. Era um castelo de cartas. Desmoronou. Desmoronou repentinamente, muito rapidamente. Então, veja bem, a borracha deles era, vamos dizer, era muito mais barata do que a nossa. E em quantidades muito superiores às nossas. Então, eles inundaram o mercado internacional. E nós, então, ficamos aqui teimando em produzir borracha, porque muitos dos nossos seringalistas e líderes empresariais acreditaram, e fizeram bem em acreditar, na capacidade competitiva da nossa borracha fina Acre, que tinha muito melhor qualidade do que a borracha dos plantios dos seringais asiáticos. Então, com isso, nós tivemos, de certa forma, um nicho de mercado, entende? Que foi garantindo a nossa sobrevivência, a sobrevivência da economia da borracha. Quase 3 décadas antes, quando o Brasil ainda reinava soberano como grande produtor mundial, foi justamente essa borracha refinada a responsável por redesenhar o atual mapa brasileiro. Se a borracha era o ouro branco da Amazônia, aqui nessa região, entre os rios Acre, Purus e Juruá, ficava o Eldorado. O leite das seringueiras daqui tinha uma qualidade especial. Era chamada a borracha Acre Fina, disputada nos mercados no exterior, mas valorizada nas relações comerciais. Quase não há várzea nos rios acreanos. A borracha produzida em terra firme é notoriamente melhor, tem mais qualidade do que a borracha produzida na região de várzea, porque ela tem menos água. Por isso a borracha produzida no Acre, ela sempre foi a borracha mais valorizada de toda a Amazônia. É o que justifica a jornada de milhares de brasileiros mata adentro, avançando pelos vales do Xingu e Tapajós, passando pelo Madeira, Javari, Purus e Juruá, demarcando um seringal atrás do outro. O historiador carioca Marcos Vinícius Neves estuda há quase 20 anos a formação do estado do Acre. A borracha se constitui na alma acreana, na essência acreana. O Acre surgiu por conta da borracha. Eu às vezes digo que ele é filho da seringueira, o Acre é filho da seringueira. Cresceu bebendo leite da seringueira, porque era um território completamente desconhecido, desocupado. Os mapas nem sequer mostravam para onde iam os rios acreanos. E só se começa a ocupação do Acre efetivamente a partir de 1875, 1880, por conta da riqueza de seringueira que havia aqui, que as primeiras explorações haviam revelado. E foi uma ocupação relâmpago, muito rápida. Já em 1880 eles passam da boca do Acre e começam a ocupar o rio Acre. Em 1883 eles estavam fundando Chapuri, 3 anos depois, demarcando um seringal atrás do outro, que só tinha frente, era a beira do rio que era a frente do seringal, marcava de uma praia até a outra, e daí para o fundo era até onde eles conseguissem abrir estradas de seringa. Quando chega em 1885, o Acre já está todo ocupado por brasileiros. Em 5 anos o Acre foi intensamente ocupado por milhares de brasileiros. Uma área que originalmente pertencia à Bolívia. Pertencia à Bolívia por força dos tratados limites, primeiro o Tratado de Madrid, de 1750, e depois o Tratado de Ayacucho, de 1867, que define a linha oblíqua que dividia o Amazonas da Bolívia. Bandeiras lado a lado, clima de cortesia, mas nas cidades de Brasileia e Cobija, bem na fronteira, todo mundo conhece bem como começou essa história. Aqui era nosso grande território. Por causa das autoridades, nós perdemos. O estado do Acre era todo boliviano, diz o funcionário público. Hoje é simples, aqui é Bolívia, do lado daí o Brasil. E o Rio Acre demarca esta fronteira. Mas no século XIX, os limites eram muito confusos. À medida que os brasileiros foram avançando mata dentro em busca do látex, foram alcançando terras bolivianas. Não demorou para começar disputas e conflitos armados pela posse da terra. Primeiro, a aventura de Galvez. Vamos criar uma pátria! Viva o Estado Independente do Acre!
Depois, o exército boêmio dos poetas. Que se toque o clarim! E, finalmente, a Revolução Acreana de Plácido. Na verdade, a história começa em 1895, quando tem a comissão demarcatória da linha resultante do Tratado de Ayacucho. É uma comissão binacional brasileiro-boliviana e eles percebem que o território inteiro está ocupado por brasileiro. Tanto assim que o encarregado pelo governo do Brasil, que foi o general Thaumaturgo de Azevedo, falou: não, eu não vou demarcar essa linha. Se eu demarcar, esses brasileiros todos vão ficar dentro da Bolívia. Isso é um crime de lesa pátria. E denuncia isso ao governo federal. Mas o governo federal brasileiro, que havia assumido o compromisso junto ao governo boliviano, diz: não, demarque do jeito que está no tratado. Ele se recusa e abandona a comissão. E aí nomeou então o substituto dele, o general Cunha Gomes, que deu nome a essa linha imaginária Cunha Gomes. E o encarregado pela Bolívia era o general Pando, que anos depois iria se tornar presidente da Bolívia. Então o general Pando toma conhecimento da situação em 1895 e mais tarde, já em 1899, ele assume então a função de ocupar essa região e começar a explorá-la economicamente. Era tão difícil para os bolivianos virem para cá que Dom José Paravicini, que era o ministro plenipotenciário encarregado de ocupar o Acre, vem de Manaus. A primeira expedição boliviana que veio para ocupar o Acre... Entrou pelo Brasil. Entrou pelo Brasil. Ou seja, estava fadada a não dar certo. Nesse momento, então, tem uma história peculiar da história do Brasil, né? E que é a formação, então, a origem do Acre. Que é essa luta pela região do Acre, muito baseada no interesse econômico, nessa renda da borracha extraordinária, mas também permeada de todo o imaginário da própria civilização ocidental. A Revolução do Galvez começa no dia 14 de julho, na data da queda da Bastilha. Né? O ideal de uma sociedade diferenciada dentro da floresta começa a ser ativada dentro do imaginário dos amazônidas e resultam, por exemplo, uma experiência como a Expedição dos Poetas, quando os poetas boêmios, jornalistas saem de Manaus para manter viva a Revolução depois do Galvez. Enfim, há toda uma construção de uma nova sociedade, uma possível utopia nessa região. Tudo isso financiado, claro, pelo dinheiro da borracha. Vitórias seguidas de derrotas e o Acre acaba mesmo brasileiro pelas mãos da diplomacia. E em 1903, então, volta a ter um caráter mais político com o Tratado de Petrópolis. Exatamente. Foram 4 anos de revolução, entre 1899 e 1903, e com o Tratado de Petrópolis, negociado pelo Barão do Rio Branco, ardilosamente negociado, foi talvez o tratado mais complexo de todos que ele trabalhou, e ele constou de diferentes itens: a indenização à Bolívia Syndicate para desistir do contrato, construção da ferrovia Madeira-Mamoré, cessão de algumas terras alagadas em Mato Grosso para a Bolívia. Quando houve uma grita geral, Rui Barbosa foi contra ceder um palmo de terra. O governo brasileiro cedeu 1.600 quilômetros e ganhou 119 mil quilômetros. Mas não queria perder nenhum quilômetro. Não queria perder nenhum quilômetro. Foi uma polêmica enlouquecida dentro da República. A Revolução do Acre nessa época, a posição do governo do Amazonas, enfim, a condição da Amazônia era notícia no mundo todo nessa época. Era notícia semanal nos jornais do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil já existia naquela época. O Jornal de Manaus não passava uma semana, um dia sem dar notícias e mais notícias, jornais em Paris, jornais na Argentina. Não só as disputas pelo Acre. Ao longo das décadas, o apogeu e a queda do ouro branco da Amazônia foram parar na televisão e no cinema, em filmes clássicos como Fitzcarraldo, de Werner Herzog. E mais recentes, como A Selva. Isso aqui é a Amazônia, cara. Isso aqui é a selva. Contada e recontada em dezenas de livros brasileiros e estrangeiros, a história da borracha da Amazônia até parece ficção,
mas ela é bem real na memória dos seringueiros e descendentes de seringueiros que cresceram à sombra de um dos capítulos mais dramáticos e menos conhecidos da história do Brasil: a escravidão por dívida na selva, como veremos na semana que vem, na segunda parte do programa.